Olá, eu sou Javier Villegas, presidente da ADEPA. Sejam todos bem-vindos ao programa Conexão ADEPA. Hoje vamos entrevistar o professor João Batista Sena Costa e vamos conversar sobre educação. Olá, todos sejam bem-vindos ao programa Conexão ADEPA. Nosso convidado de hoje é o professor João Batista Sena Costa. Ele é profissional, graduado em Geologia pela Universidade Federal do Pará, mestre e doutor em Geologia e Geoquímica pela Universidade Federal do Pará e pós-doutor pelo Royal School of Mining Imperial College. O professor João Batista foi coordenador do curso de pós-graduação em Geologia e Geoquímica da Universidade Federal do Pará. Para quem não sabe, também foi pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da Universidade Federal do Pará e exerceu as seguintes funções no IESAM, como diretor-geral acadêmico, presidente do Conselho de Administração. Além de todo esse currículo, o professor João Batista foi meu orientador no mestrado na parte de Geologia e Pesquisa de Prospecção de Petróleo e hoje somos parceiros em projetos em prol da educação. Professor, seja bem-vindo ao programa Conexão ADEPA. Sei que o senhor é uma autoridade na educação, tem muito a nos proporcionar, seus conhecimentos são importantes. E vamos fazer várias perguntas nesse trabalho que estamos aqui da entrevista. Muito obrigado, professor. É uma satisfação enorme, Javier, estar aqui com vocês nesse programa, inaugurando esse programa Conexão ADEPA, que essencialmente é muito importante para informar a sociedade, principalmente no momento em que vivemos hoje. Hoje o Pará tem muitas informações, tem muito conhecimento a ser repassado para a sociedade, principalmente na área da educação. E eu estou aqui à sua disposição para responder as questões que a ADEPA quer passar para a sociedade. Professor, hoje se ouve muito falar sobre a BNCC nas escolas e também na sociedade se fala muito isso. Gostaríamos de entender exatamente o que significa a BNCC, como surgiu isso dentro do Brasil para as escolas. Gostaria que o senhor nos explicasse melhor esse significado para todos entenderem essa parte da BNCC. No início da década de 80, houve uma discussão muito forte no Brasil sobre a necessidade de se criar a base educacional do país. E na nossa Constituição foi previsto que o Brasil teria uma base educacional. Em seguida, com a promulgação da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, foi ratificada que o Brasil precisaria dessa base para que nós fortalecêssemos a nossa educação básica. No início dos anos 2000, 2005, 2007, várias diretrizes curriculares vieram em apoio a fortalecer a educação básica, principalmente o ensino médio. Já por volta de 2010, 2011, 2012, o MEC constituiu uma equipe de educadores, foram mais de 500 educadores que se dedicaram na elaboração dessa base, que hoje é conhecida como Base Nacional Comum Curricular, é assim que ela foi aprovada, para se instalar, para se implantar no Brasil uma nova orientação para a formação das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, assim surgiu a BNCC e em 2017, 2018, ela foi promulgada e hoje está em vigência, está sendo, então, começa a ser implantada em todas as escolas, em todas as redes escolares de ensino do Brasil. Professor, eu sei que é um pouco difícil entender. Esse novo documento do BNCC, ela teve influência de alguns países europeus e como realmente influencia isso nas escolas, essa preparação
nessa influência dos países europeus, já que o Brasil ainda não absorveu isso, mas gostaríamos de entender melhor de que forma houve essa influência para trazer para o Brasil e ser implantado. Alguns países da Europa e do hemisfério norte, de um modo geral, né, e há mais de 50 anos, eles já implantaram, né, e com muito sucesso a educação integral. Então, o que significa isso na prática nesses países? As crianças, os jovens, passaram a ter uma formação para o mundo do trabalho, se prepararem para enfrentar o mundo do trabalho e não mais para simplesmente fazer uma prova. Isso aconteceu na Inglaterra, no Reino Unido, aconteceu nos países nórdicos e foi se espalhando pelos demais continentes na superfície do planeta. E essa influência chegou ao nosso dia a dia, chegou na nossa discussão, né, sobre a Base Nacional Comum Curricular. Então, nós tivemos, sim, uma influência muito grande da educação integral, que há mais de 50 anos ela existe e forma, né, já formou várias gerações em todos esses países. Então, em essência, nós fomos influenciados para formar os nossos jovens para o mundo do trabalho. Na prática, o que significa isso? Significa que o ensino, ele passa a dar prioridade ao entendimento sobre os aspectos físicos, sociais e culturais do planeta. Então, toda essa influência, né, que acaba tendo um impacto muito forte na cultura dos jovens, ela foi abrigada dentro da base. Então, foi essa inspiração que a nossa base educacional recebeu, né, dos países europeus. E hoje nós podemos dizer que temos um documento, sim, muito forte e muito rico à disposição da sociedade, à disposição das redes de ensino, e que nós temos certeza que as futuras gerações serão muito bem preparadas a partir dessa base. Muito bem, professor, o entendimento está bem claro. A gente poderia seguir esse tipo de conversa. Isso significa, então, que o aluno vai ser preparado de uma forma diferente. Isso significa também que nós teremos novas gerações, não, com um perfil novo de conhecimento, conhecendo mais rapidamente em cima do local, né, da localidade dele, olhando sempre um pouco do local para o mundo. Então, no futuro teremos gerações praticamente já com conhecimento preparado sobre a existência, a realidade, não, criando realmente futuras gerações preparadas para encontrar um projeto de vida. É isso, professor? Sim, exatamente, Javier. O objetivo principal da base é formar, dar uma educação integral, dar o desenvolvimento pleno do cidadão. Então, esse é o objetivo principal, essa é a orientação maior da lei, né? Na prática, o que significa isso? Significa que nós vamos, dentro da sala de aula, ensinar os nossos alunos a construir seus projetos de vida. Como esses projetos serão construídos? A partir do entendimento da realidade, do local onde eles vivem. Então, a nossa orientação, a nossa obrigação é, a partir de agora, ensinarmos tudo sobre a origem do que existe à disposição do estudante na área onde ele estuda, onde se encontra a escola dele, no bairro onde ele mora, na região onde ele vai trabalhar e vai construir sua família. Ou seja, ele vai aprender tudo sobre a realidade local dele. A realidade de onde ele vive, do local onde ele vive. Então, esse é, vamos dizer, um dos objetivos maiores da BNCC.
é fazer com que o ensino seja regionalizado, para que essa criança, esse jovem, seja realmente um empreendedor na região onde ele vive. Esse é o objetivo maior. Muito bem, professor. Me permita colocar um pouco do meu entendimento. Você falou integral. Isso significa que haveria um novo formato de horário, onde o aluno vai permanecer mais tempo dentro das escolas, vai ter uma melhor preparação. Então, isso significa que haveria mais envolvimento do aluno com o projeto ou com alguns cursos, seja de preparatório, seja de empreendedorismo. Isso realmente é isso que está levando a essa nova geração, a pretensão da NBCC? Sim, sim, com certeza. São dois aspectos envolvidos vamos dizer, nesse novo estilo de ensino, nesse novo programa. A educação é integral. Estamos formando, estamos preparando, sim. Essa é a nossa obrigação. Preparar as futuras gerações para o mundo do trabalho, e esses meninos têm que ser empreendedores. Então, a educação tem que ser integral. Eles têm que ter uma compreensão plena do local onde eles vivem, em conexão com a realidade do mundo globalizado. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que a educação integral, ela tem também que ser de tempo integral, ou seja, há necessidade que o estudante fique mais tempo dentro da escola, desenvolvendo outras atividades para que ele possa, sim, realizar com sucesso o seu projeto de vida. Então, para ele construir o seu projeto de vida ao longo do ensino fundamental e do ensino médio, há necessidade que ele fique mais tempo dentro da escola. Então, ao invés dele ficar hoje, como ele fica, 4, 5 horas dentro da escola, ele vai passar a ficar 6, 7, 8 horas. Então, para isso, por exemplo, no caso do ensino médio, foram acrescidas mais 1.200 horas para atender essa necessidade de construção do projeto de vida dentro da escola, para que quando ele se forme, quando ele complete o ensino médio, ele esteja capacitado a enfrentar o mundo do trabalho. Muito bem, professor, legal. Isso me faz entender que também, me parece que já existe uma lei, uma lei que deve ser cumprida num período breve ou curto prazo. Até quando as escolas realmente devem ser integradas a esse novo modelo? Quando deve ser implantado, de fato, esse novo modelo? Olha, em 2018, vamos dizer assim, foi aprovado plenamente a nova educação básica, com o novo ensino médio. A partir daí, 2018, 2019, o MEC criou o PRO-BNCC. O que é o PRO-BNCC? É para que, a partir de 2019 até final de 2022, desse ano, as escolas, as redes de ensino, pudessem fazer as adaptações nos seus projetos pedagógicos, ao mesmo tempo começassem a preparar os seus professores para esse novo desafio. Em seguida, foi previsto que novos conteúdos teriam que ser desenvolvidos para atender a regionalização do ensino. E, finalmente, dentro do PRO-BNCC, também foi previsto que, a partir do final desse ano, a partir do final de 2022, as matrizes de avaliação elas seriam revistas. O que são essas matrizes? É a avaliação do ensino fundamental, é a avaliação do ensino médio, através do Enem. Então, essas provas, Enem e outras, elas que fazem parte das matrizes de avaliação, no final desse ano, elas serão revistas de acordo com a nova lei, de acordo com a BNCC. Então, na prática, todos esses exames serão refeitos, as escolas vão ter que se adaptar a esse novo sistema, porque a partir de 2023, esse novo sistema já vai estar valendo. Então, por exemplo, o Enem,
a partir do final desse ano e início do próximo, ele já vem todo com um novo formato de acordo com a nossa base educacional. Legal, professor, esse entendimento é bom para todos entenderem realmente o que o documento, o novo documento da BNCC está em surgir. Professor, eu sempre venho falando sobre a transformação, do crescimento, do progresso do Estado do Pará. E na minha visão, eu sempre venho pregando que o Pará tem um potencial econômico muito forte. E em breve deve ser realmente explorado, trabalhado com novas políticas. Por exemplo, quando se fala em indústria, quando se fala, por exemplo, em logística, nós temos que buscar profissionais para se integrarem a esse adiantamento tecnológico que a sociedade busca do crescimento e desenvolvimento do Estado. A educação também vai acompanhar isso, vai realmente desenvolver programas para esses jovens qualificar para se integrarem a esse novo modelo de crescimento do Estado do Pará? Essa é a realidade, né? A gente não pode fugir dela, né? É o que está aí batendo na nossa porta. Por outro lado, nós temos que superar algumas dificuldades. Vamos lá. Uma delas é que nós temos que preparar, formar os nossos professores para que eles possam atender essa necessidade de crescimento do Estado. Quando eu digo preparar os nossos professores, é que nós temos, sim, que dar formação continuada para eles dentro dessa nova realidade de crescimento do Estado do Pará, para que ele leve esse conhecimento para dentro da sala de aula, para que os alunos possam construir seus projetos de vida. Então, esse é o primeiro desafio, formar os professores. O segundo é que nós temos que gerar conhecimento, temos que gerar conteúdo com base na nossa realidade local para colocar à disposição dos professores para que eles refaçam as suas aulas dentro desse novo formato que o mercado de trabalho está exigindo. Então, quando você fala, né, em verticalização de algumas cadeias produtivas, nós temos que estar em linha, né, com o segmento produtivo, seja o agronegócio, seja a mineração, nós temos que estar em linha com o que é desenvolvido dentro da sala de aula. Essa necessidade do segmento produtivo tem que ir lá para dentro da sala de aula. E para ele chegar até a sala de aula, esse objetivo ser alcançado dentro da sala de aula, o professor tem que estar preparado e tem que estar com conteúdo atualizado na mão, de acordo com a necessidade do mercado. Veja, nessa hora, é muito importante que você, por exemplo, que é empresário, dê a sua contribuição, a DEPA dê sua contribuição para o desenvolvimento das redes de ensino, para o fortalecimento do conhecimento lá dentro. Então, é muito importante esse entrosamento, tá? E, finalmente, eu diria que nós temos que correr atrás do uso intensivo de tecnologias interativas dentro da sala de aula. Então, nós temos que preparar os professores, nós temos que disponibilizar para os alunos essas tecnologias, porque elas estão previstas na base, elas são necessárias no dia a dia do mercado de trabalho e nós, então, precisamos. Para quê? Para que os alunos saiam da escola bem preparados para se comunicar. Porque sem repertório cultural e sem uma boa comunicação, eles não vão ter sucesso no mercado de trabalho. É isso que a verticalização das nossas cadeias produtivas exige, que os nossos profissionais se comuniquem bem, seja no mercado local, seja no mercado internacional. Eu acho que é esse o caminho, não é isso aí? É isso aí, professor, muito bem. Professor, a gente fala de um progresso, de uma mudança na educação. A gente gostaria de entender qual é a ferramenta que se está pretendendo colocar nessa mudança. Existe alguma plataforma? Existe realmente algo que seja efetivo quando se fala formação, quando se fala projeto de vida? Diga para nós exatamente qual é a ferramenta necessária para isso. Eu diria assim, que nós precisamos colocar dentro da escola um procedimento que atenda à regionalização do ensino, atenda
os ingredientes necessários para o aluno construir seu projeto de vida, ou seja, a metodologia adequada para que ele possa construir seu projeto de vida e que, ao mesmo tempo, ele disponha de tecnologias para, por exemplo, fazer suas pesquisas, fazer os seus ensaios, tratar as informações, enfim, chegar aos resultados. Veja, não é simples construir tudo isso. Então, diante desse desafio, nós decidimos dar esse apoio. Então, nós construímos uma solução que dá condições para que os professores possam orientar os alunos na investigação científica, possam orientar os alunos na construção da interdisciplinaridade, da transversalidade, enfim, na construção de seus projetos. E, para isso, nós optamos pela metodologia ativa, a aprendizagem baseada em projetos, ou a pedagogia de projetos. Então, nós criamos um sistema de ensino que chama Sistema de Ensino Integral Digital Interativo, SEID, que dá todo esse suporte para os professores e os alunos construírem seus projetos de vida ou seus projetos integradores, fazendo com que a interdisciplinaridade aconteça, junto com os laboratórios virtuais e junto com os conteúdos regionais que nós construímos. Dividimos o Brasil em 4 regiões, em 4 Brasis, para poder desenvolver esses conteúdos. Então, são conteúdos regionalizados que atendem a região amazônica, a região concentrada, no caso envolve as regiões Sul e Sudeste, a região Centro-Oeste e a região Nordeste. Então, dividimos o Brasil em 4 Brasis e essa divisão, na prática, significa a construção de um guarda-chuva de conhecimento a partir do qual você pode apoiar com conhecimento local qualquer município. Então, desse guarda-chuva, a gente puxa a necessidade sobre a realidade local de qualquer município do Brasil. Então, por exemplo, no caso do estado do Pará, nós desenvolvemos conteúdos para atender as 12 mesorregiões. Então, cada mesorregião do estado tem sua particularidade, tem a sua Amazônia, vamos dizer assim. O estado do Pará tem várias Amazônias dentro dele, então isso reflete no aspecto social, isso reflete no aspecto cultural e reflete, obviamente, no aspecto físico, né, em termos de recursos naturais. Então, são regiões distintas. Para que esse conhecimento diversificado, distinto, complexo, vá com simplicidade para dentro da sala de aula, nós, então, desenvolvemos esses conteúdos regionalizados. Esses conteúdos estão em conexão com os conteúdos regionais, com o desenvolvimento da Amazônia. E o Estado do Pará tem no seu documento curricular um componente curricular chamado Estudos Amazônicos. Então, com esses conteúdos, a gente atende plenamente os estudos amazônicos. Veja, isso aí é só uma faceta do sistema. O outro é tecnologia. Como nós desenvolvemos tecnologias interativas com os simuladores, nós construímos laboratórios virtuais. Então, esses laboratórios virtuais, eles estão alinhados com os conteúdos regionais. Então, ao mesmo tempo que os laboratórios e os conteúdos atendem o projeto de vida, atende também a interdisciplinaridade. Na prática, o que significa isso? Por exemplo, a interdisciplinaridade
é ensinar o estudante a resolver problemas simples e complexos da vida real. Mas para que ele faça isso, ele tem que saber desenvolver projetos e tem que saber fazer a interdisciplinaridade, a transversalidade acontecer no dia a dia. Então, Javier, veja que não é simples, né? A gente tem que realmente preparar o professor, treinar o professor, dar a formação continuada para que ele possa, com esse sistema, tanto com conteúdos regionalizados como tecnologia interativa, integrar tudo isso e poder ir para a sala de aula com segurança, com tranquilidade, para que os alunos possam desenvolver seu projeto de vida. Porque lá na ponta, qual é o objetivo principal? Lá na ponta é que o aluno ele seja realmente preparado para construir seu projeto de vida. E na prática, o que é que significa isso? Significa que nós estamos preparando esse jovem, essas futuras gerações, para serem empreendedores. Por não. Muito bem, professor. Obrigado. Realmente, você está nos dando uma aula, né, de trabalho, desse conhecimento, não, para todos, para mim, para a sociedade toda. Vamos fazer uma pausa agora e depois voltamos. Me interessa, vamos trabalhar um pouco mais sobre o que significa esse CED na prática, quais são as dificuldades na implantação dentro da rede de ensino, tá certo? Então, vamos fazer esse intervalo e voltamos em breve. Bom, estamos de volta com o professor João Batista Sena Costa, nos informando, nos dando conhecimento sobre a educação básica. Professor, estamos nessa segunda parte, realmente está nos dando uma aula para todos, não, do conhecimento sobre uma nova ferramenta que se introduz na educação básica. Eu gostaria que o senhor professor, com todo respeito, nos desse um exemplo vivo de quando se comenta sobre projeto de vida. Precisamos entender exatamente como esse projeto de vida o aluno pretende se introduzir dentro da evolução, dentro do progresso, dentro do desenvolvimento do Estado do Pará, quando se trata de cadeias produtivas. Como nós entender fácil como esse aluno deverá realmente seguir esse caminho, tá? Fazendo seu projeto de vida, conhecendo melhor a sua realidade, mas que seja bem prático exatamente o que essa nova realidade da educação básica traz, tá, para o aluno. Então, antes do aluno começar a desenvolver o seu projeto de vida, ele precisa descobrir, ele precisa ser orientado para os seus anseios que começam a ser revelados no dia a dia. Então, ele vai receber orientação adequada, né, numa disciplina chamada Projeto de Vida, para que ele possa, então, ir gradativamente descobrindo o que ele realmente pretende ser, né, no futuro, em que ele pretende trabalhar dentro da sua realidade. Então, veja, nós temos uma realidade diversa, né, bem rica e bem heterogênea no estado do Pará. Então, cada região nós vamos ter exemplos de projeto de vida sendo construídos de acordo com a realidade daquela região, né? Então, só que o passo anterior exige que esse estudante seja preparado para resolver problemas da vida real, problemas do dia a dia. E o que é aprender a resolver problemas do dia a dia, a resolver problemas da vida real? É aprender a fazer a interdisciplinaridade, usar conhecimento de várias disciplinas, de vários componentes curriculares para resolver um problema do dia a dia. Então, esse é o primeiro passo. Ele aprende a
desenvolver, a conceber e desenvolver projetos interdisciplinares. Então, esse é o primeiro passo para ele construir o projeto de vida dele. Segundo, ele tem que aprender a fazer pesquisa científica. Para quê? Para que ele continue aprendendo. Por que nós fazemos pesquisa? Por que nós aprendemos a fazer pesquisa científica? Para a gente continuar aprendendo, para a gente se motivar a continuar aprendendo. Muito bem. No momento seguinte, ele vai começar a descobrir, né, os seus anseios de acordo com a realidade onde ele mora. Por exemplo, se ele mora nas áreas que nós conhecemos como várzeas, as áreas alagadas, certamente ele vai ter uma riqueza muito grande de açaizais ao redor da casa dele, ao redor da escola dele. Ele vai ter uma riqueza muito grande de espécies de peixes na região dele. Então, veja, ele pode construir o projeto de vida dele usando a cadeia de produção do açaí, ou pode ir trabalhar com peixe, né? Exportar, produzir, enfim, né? Veja, aí ele já tem opções diversas. E aí ele então começa a trabalhar isso dentro da escola. Eu quero trabalhar com açaí, eu quero trabalhar com a cadeia de produção do açaí. Muito bem, mas eu quero fazer o que com açaí? Tá? Eu quero produzir polpa, eu quero produzir em pó, eu quero produzir novos produtos para o consumo nacional ou internacional. Então, nesse momento, ele necessariamente tem que absorver conteúdos sobre empreendedorismo. Então, veja, nós já estamos falamos de interdisciplinaridade, falamos de projeto, falamos de pesquisa científica, agora a gente está falando de empreendedorismo. Então, as bases do mundo do trabalho exigem esse conhecimento, que são os conhecimentos físicos, sociais e culturais. Ao mesmo tempo que ele vai absorvendo todos esses procedimentos, todo esse conhecimento, ele vai aumentando o repertório cultural dele. Então, tudo isso aí significa projeto de vida. No final, ele tem o projeto de vida dele, trabalhando com açaí, trabalhando com peixe, trabalhando com água subterrânea, trabalhando com cimento, sendo distribuidor de cimento, ou mesmo produzindo com calcário, produzindo corretivos para solo, enfim, de acordo com a realidade do local onde ele mora, ele vai ter a opção para construir seu projeto de vida dentro da escola, dentro do que ele aprende no dia a dia da escola e o que tem à disposição dele. Então, na prática, nós vamos ter centenas, talvez até milhares de projetos de vida atendendo todas as cadeias produtivas do Estado. Ou seja, nós vamos ter verdadeiros empreendedores nesse Estado. Vai ser muito fácil, Javier, tirar o Estado do Pará dessa condição de penúria na educação. Vai ser fácil. Por quê? Nós já temos a orientação. Muito bom, professor. Estamos falando de uma realidade que ainda está em processo, em caminho. Não, eu sei que não é fácil assim. Mas eu só falando da interdisciplinaridade, você está me colocando assim, isso significa que o aluno tem que aprender a bioquímica, a química, a física, a ambiente, tudo isso num determinado momento. É isso? Isso. Então, tendo esse conhecimento, fica fácil, professor. Mas agora eu quero saber se realmente dentro da escola esse facilitador vai estar presente. Você me fala de uma ferramenta, realmente, onde o professor também vai receber uma formação para poder transmitir ao aluno. Então, dentro desse pensamento, até um pouco avançando mais, senão já vai chegar ao conhecimento do aluno, do entendimento exatamente da sua região. Você falou um exemplo prático, em certas regiões tem o calcário, e aí tem a indústria, que é a transforma em cimento. Então, um exemplo prático disso. Por exemplo, quando se trata de indústria, esse aluno vai ser realmente formado
para o uso da tecnologia, entendimento de laboratórios, que eu não sei se são virtuais, mas isso também vai ser um facilitador para a formação desse profissional, de um semiprofissional, esse aluno, porque na ideia ele vai sair quase um técnico, já que ele vai entender de todas as áreas e uma visão diferente do que se tem atualmente. Então, isso aí, eu perguntaria para o professor, essa ferramenta realmente é completa ou vai ser gradualmente colocada nas escolas? Tem que ser gradual, né? O primeiro passo, como eu falei, nós temos que preparar o professor. Né? O primeiro passo é dar essa formação continuada ao professor, para que ele se familiarize cada vez mais com a pedagogia de projetos. A pedagogia de projetos exige, né, que ele aplique a interdisciplinaridade, que ele aplique conhecimento sobre empreendedorismo, que ele aplique conhecimento sobre a realidade local. Então, o primeiro passo realmente é preparar o professor, tanto com esse conhecimento, como com o uso das tecnologias, tá? Das tecnologias interativas. A partir daí, ele começa a ajudar efetivamente o aluno, independente da região onde ele esteja, ele começa a ajudar efetivamente o aluno a construir o projeto de vida dele. Então, é um desafio? Sem dúvida, porque nós temos que superar essa barreira de preparação, de formação do nosso professor, né? Para que nós possamos realmente dar o passo seguinte, que é a digestão desse conhecimento da realidade local. Sem o conhecimento da realidade local, sem esse conteúdo, é muito difícil a gente alcançar esse objetivo do projeto de vida. E sem usar tecnologias interativas, seja virtual, seja, né, o que estão acostumados a usar no dia a dia, é difícil. Mas, em função das questões econômicas, de recursos financeiros, melhor realmente é você optar pelos laboratórios virtuais, que você consegue desenvolver toda a complexidade dos processos, sejam processos físicos, químicos, biológicos, você consegue desenvolver e atender plenamente isso aí nos laboratórios virtuais, sem grandes investimentos em recursos físicos, né? Vidrarias, reagentes, espaço físico, técnico, então, né, manutenção. Então, a gente optando, né, a rede de ensino, a sociedade optando pelo laboratório virtual, sai mais barato. Tá? Muito bem, Javier, mas eu queria tocar num assunto que é muito delicado. Que eu sei que com certeza você vai me perguntar, mas eu vou adiantar e a gente vai desdobrar essa conversa, que é como tirar o estado do Pará dessa penúria que ele se encontra em termos da educação. Não é isso que você quer me perguntar? É verdade, está aqui na garganta essa pergunta, não? Mas vamos lá, professor, e adianta essa pergunta, né? Porque é importante, a sociedade quer saber o porquê que realmente o Estado está nessas condições. Não? Nós sabemos que o Pará, em termos de educação, estamos quase nos últimos lugares. Eu acho que o senhor tem essa resposta, né, para nos adiantar e ficar satisfeito, não, com a implantação dessa nova ferramenta. Eu acredito que nós devemos realmente alavancar, colocar outras posições no Estado, não, que é importante. E como já falei anteriormente, a minha visão é que o Estado realmente tem um potencial muito rico. Estamos aí com as cadeias produtivas na mão. Então, o Pará tem realmente, são os primeiros lugares em várias cadeias produtivas. Mas a educação é fundamental para isso. Não adianta nós falar de um potencial econômico se a gente não tem educação. Então, precisamos mudar esse conceito, essa posição da educação básica dentro do Estado. Então, eu acho que o senhor tem uma autoridade para nos dar essa resposta, não? O porquê o Pará está nessa situação. O que está faltando? O que nós podemos fazer para que nossa educação do Estado do Pará comece a reagir e estar em um outro patamar? Não, porque eu falo que o Pará deve ser uma nova economia.
Por favor, professor. Em condições normais, eu diria para você, Javier, o seguinte, que nós levaríamos aí uns 20 anos para sair dessa condição que nos encontramos hoje em termos de índice, né? Somos o penúltimo, último, antepenúltimo, sempre estamos aí nessa condição quando medimos qualquer índice da educação. Por outro lado, nós estamos tendo uma grande chance, com a BNCC, com a nossa base educacional, essa nova base educacional, nós estamos tendo uma grande chance de acelerar esse processo, de sairmos rapidamente da rabeira. Como? Você vai me perguntar, mas como a gente pode sair rapidamente? Veja, com a ProBNCC, a partir desse ano, a partir do final desse ano e a partir do próximo ano, as matrizes de avaliação serão revistas. O Enem vai ser revisto e outros exames serão revistos, já de acordo com a nova educação básica, já de acordo com os novos procedimentos que nós abordamos até agora aqui no programa. Então, nós temos uma grande chance de sair na frente, de sair dessa condição de 25º, 26º, para uma condição já de primeiros, no Brasil. Basta que a gente absorva, para valer, abrace, para valer essa causa, de implantar imediatamente em todas as redes de ensino, inclusive nas privadas, esse novo sistema. Seja através do SEID, seja através de outra plataforma, mas que a gente realmente leve imediatamente para dentro da sala de aula, com políticas fortes, junto com os professores, junto com os sindicatos, junto com as associações, a gente consiga juntos, consigamos juntos fazer esse dever de casa. Então nós temos uma chance de ouro, Javier, na mão, para que em curto prazo a gente consiga excelentes resultados na educação. Isso vai melhorar a nossa imagem nacionalmente, vai melhorar a imagem do Pará internacionalmente, os pais, as famílias vão ficar mais felizes, os nossos meninos, as nossas futuras gerações vão sair bem preparados para o mundo do trabalho. Enfim, nós temos a grande chance, o Estado tem a grande chance, nesse momento, de enfrentar esse desafio e ser bem-sucedido. Eu tenho certeza disso, Javier. Legal, professor. Que ânimo que o senhor nos dá, que a mente não... Nesse otimismo que você coloca para nós, realmente, com esse ensino. Professor, e o que está faltando? O que está faltando realmente para ser introduzido, por exemplo, dentro das instituições públicas do privado? Tem municipal também, claro. O que está faltando? Por que já não se inicia ou está faltando um tempo? O que realmente implica em não já começar ou iniciar a implantação desse novo sistema aqui no Estado? Olha, eu acho que é mais boa vontade, iniciativa, todos queremos, independente de partido político, independente de segmento político. O que falta, eu diria, é juntarmos esforços, juntarmos forças, independente de que lado estamos politicamente. Acho que nós temos que juntar esforços por esse Estado e fazer acontecer. É simples. Então, o primeiro esforço, eu diria, está na preparação dos professores. E o segundo esforço está em colocar à disposição da sociedade, das redes de ensino, dos professores, dos estudantes, o conhecimento que nós geramos, que nós temos. Nós geramos esse conhecimento a partir, esse conhecimento que eu falo, conhecimento sobre a realidade local, nós geramos a partir de uma base científica que nós construímos ao longo de 30 anos. Não foi conhecimento, não foi conteúdo sintetizado como se fosse uma colcha de retalhos. Não, é uma base científica que deu origem a esse conteúdo regionalizado. Então, na hora que nós abraçarmos
o que temos à disposição aqui, dentro do nosso estado, a gente consegue, sem problema nenhum, né, colocar dentro de todas as redes a nova educação básica, né? Veja, nós temos o que faltava, que era o mais importante, era o documento orientativo, a BNCC. Nós temos. Temos o documento curricular do Estado do Pará aprovado, DECEPA, né, a partir da BNCC. Ou seja, nós temos todos os instrumentos legais e temos o conhecimento, que são professores daqui, professores da terra, paraense, formados aqui, como eu, como você, né, que veio do Peru, mas é paraense, né, e vive aqui com a gente há mais de 40 anos e conhece muito bem a nossa realidade. Então, eu diria, o que falta é simples, é simples. É só nós juntarmos esforços, com boa vontade, a gente vai transformar realmente o Pará e com certeza vamos dar para vocês, empresários, os profissionais que vocês precisam para esse estado crescer. E eu sou convicto disso, eu tenho certeza que isso é possível sim, né? Basta boa vontade. Muito bem, professor. Realmente eu fico admirado com esse conhecimento que o senhor tem a nos proporcionar a todos de uma forma geral, né? Tanto professores, tanto como empresários, tanto como a classe política, não? De nós querer fazer um Pará melhor. Eu venho sempre fomentando de que o Pará realmente é um potencial econômico rico, mas ao mesmo tempo temos realmente um povo muito pobre, não? De conhecimento. Então é isso que nos chama a atenção. Não? Nós estamos aqui realmente para informar que realmente nós temos potencial, temos estrutura para mudar a educação, temos capacidade, temos profissionais. Por que não fazer uma educação nova? Por que não educar nosso povo? Basta, como o professor falou, união de todas as classes, né? Queremos fazer um Pará diferente. Quando eu olho o Pará de uma forma econômica, com grandes potenciais econômicos, com cadeias produtivas fortes. Então, é isso que nós queremos entender. O porquê não mudar a educação? Vamos fazer sim. Muito obrigado a todos, professor. Muito obrigado por estar junto conosco nessa luta, nessa caminhada. Queremos um Pará melhor. Queremos um Pará de amanhã com novas gerações, novos grupos. E é isso que nós pedimos para a nossa classe política, que pense um pouco mais na educação, que é um eixo principal para nosso crescimento, para nosso desenvolvimento. E vamos fazer sim. Eu sou otimista, o professor está otimista, como todos que aqui nos acompanham, para fazer um Pará melhor. Muito obrigado, professor, muito obrigado a todos que nos estão ouvindo aqui. E vamos trabalhar sim, para uma educação forte, uma educação nova, e vamos crescer sim. O Pará é nosso, o Pará deve crescer sim. Obrigado a todos, esperamos numa outra nova oportunidade.